Uma das motivações, né, que me levou a escrever O Avesso da Pele, não só isso, né, mas também tem a ver com a experiência enquanto homem negro no sul do país e todas as implicações, né, que isso traz quando você faz parte, né, desse grupo, justamente num lugar em que as demonstrações de racismo são muito evidentes e recorrentes e a todo momento quem é negro acaba sofrendo, né, essas questões. E na Filha Araxá, né, eu acho, Eugênio, que deve ter sido a primeira vez que eu disse daquele modo, assim. Era algo que eu já vinha elucubrando, já tem algo na minha tese também, né, de doutorado, em que eu reflito também essa questão, qual é o limite da estética quando a gente vai abordar as questões como racismo, né? Então já era algo que eu vinha pensando, e ali naquele discurso, e naquela troca, né, naquela conversa, eu senti que era o momento de dizer, né, e na verdade ali é uma síntese, né, do que eu já vinha pensando sobre essa relação, e também um certo incômodo também, né, um incômodo de as pessoas lerem O Avesso da Pele e associá-lo diretamente às questões raciais, né? Ou seja, é um livro sobre racismo. E no início me incomodava, mas eu não sabia por que me incomodava e como argumentar dizendo que o livro não é um livro sobre racismo, né? E no primeiro momento eu comecei a refletir que O Avesso da Pele, né, antes de tudo, e eu sustento isso até hoje, né, que o Avesso da Pele, ele é, na verdade, uma declaração de amor aos livros, né, uma declaração de amor ao conhecimento, né, uma declaração de amor à própria literatura, à ficção, né, à cultura. E também considero que o Avesso da Pele é uma declaração, uma homenagem, né, uma espécie de homenagem aos professores, né, principalmente aos professores de escola pública, básica, né, que estão lá todos os dias. E então eu quis criar um personagem, né, que pudesse prestar esse tipo de homenagem, assim. Então por isso que eu coloco um professor como protagonista, outros professores também aparecem na narrativa, o ambiente escolar também faz parte dessa narrativa. Então, olhando hoje, né, já 3 anos da publicação do Avesso, e talvez 6 ou 7 anos pensando, né, e escrevendo, né, o Avesso, tomando essa distância, eu consigo hoje afirmar, né, fazer essa afirmação, que eu não vejo o racismo como algo que tenha algum valor estético, né? E por que eu não penso isso, né? A gente pode, ao longo da nossa conversa, esmiuçar um pouco mais, né, desenvolver mais. Mas, rapidamente, eu não vejo o racismo como algo que tenha um valor estético, porque, pelo simples fato que eu não parto do racismo para contar uma história. O racismo não é o que me motiva a contar uma história. E eu já tentei fazer isso, né? E todas as vezes que eu tentei fazer isso, é, é, o discurso político ele se sobressaía ao discurso estético, né? E quando isso acontece, quando você tem o discurso político que se sobressai, você, de certo modo, você vai domesticando e vai colonizando, de certo modo, a palavra, né? E a arte ela não pode ser domesticada, né? A arte ela nos escapa, a arte ela está para além. Então, quando eu digo algo da ordem do estético, da ficção, quando chega no outro, já não chega como exatamente com a minha intenção, porque nesse discurso artístico
vêm outros discursos que estão para além da minha consciência, né? Isso faz parte do estético. Então, eu posso até tentar colocar algum tipo de intenção quando eu estou escrevendo, mas quando chega na recepção, quando chega no leitor, é outra coisa, né? Aí é que o livro se completa, né? Ele vai se completar no outro. Porque o discurso político, ele tem a intenção de comunicar algo, né? E comunicar algo de maneira objetiva, né? Eu preciso dizer e eu tenho que ter essa segurança de que o outro vai entender. E por isso que se eu parto da questão racial para contar uma história, eu estou fazendo outra coisa, né? Eu estou fazendo sociologia, que não é um demérito, nenhum problema, né? Mas eu acho que eu não estaria fazendo literatura. Mas aí podem dizer que, bom, mas o seu livro, Jefferson, ele traz, né, as questões raciais, né? Há ali uma série de abordagens policiais, abordagens violentas, existe ali reflexões sobre relações interraciais, você tem ali um discurso sobre arqueologia, uma espécie de arqueologia, né, do racismo, ou seja, como é que ele se inicia, né? Então você tem ali uma série de discussões que tem a ver com a raça, né? E isso eu não nego, isso eu acho que é o óbvio, né? A minha questão, e eu acho que é o que a gente pode discutir aqui, é que tipo de chave, né? Aí lembro do Drummond, né? Se trouxeste a chave, né? Que tipo de chave a sociedade tá usando para ler os autores negros e para ler a literatura produzida por pessoas negras? Será que a única chave é a chave do racismo? Essa é a minha questão, né? Porque me parece que é algo tudo muito novo, né? Embora a gente saiba que a literatura negra, ou a literatura produzida por pessoas negras, ela já vem sendo feita já há algum tempo, né? E que a partir de meados dos anos 2000 é que a gente vê aí um número maior, né, de autores e autoras negras sendo lidos e sendo premiados e tendo êxitos editoriais, né? E aí me parece que se tem uma chave para fazer essa leitura, né? E essa leitura passa pelo racismo. Então, por isso, a minha síntese, né, de dizer, esse é um dos motivos, né, de dizer que eu não vejo valor estético no racismo. O que não significa que essas obras não carreguem essas discussões, mas ela não pode ser vista como a única discussão, e nem como o motor que leva a algum autor, né, escritor de literatura a escrever suas histórias. Porque a gente pode cair justamente nesse risco de produzir uma literatura panfletária, uma literatura que vai colonizar e domesticar a palavra artística, né? Então, esse é um dos motivos. E aí, eu acho que foi o Otávio, né? O Otávio que entrou, que falou comigo, e ele me propôs um título que seria exatamente a frase que eu tinha dito, né? Porque o racismo não tem valor estético, né? E eu fiquei um pouco preocupado, assim, de ter esse título, né? Porque o racismo não tem valor estético, porque poderia parecer que entrar nessas questões não é importante, ou discutir essas questões na literatura não é necessário, não é importante. E eu acho que é importante a gente discutir o racismo, o machismo, a homofobia, né, uma série de chagas, né, sociais que infelizmente nós temos na sociedade. Mas vejam, não são essas questões que devem ser o que move, né, o escritor a escrever, né? E aí foi o desdobramento dessa frase que o Eugênio citou aqui, que foi fazer esse exercício, né? Experimentem tirar o racismo da literatura e a literatura vai se sustentar, ela segue, né? Agora experimentem tirar, né, o amor, a amizade, as relações familiares, né?
Até porque o racismo, ele é uma invenção moderna. O amor não, né? O amor é anterior a tudo isso, né? A alegria é anterior a tudo isso. Os nossos sentimentos são anteriores a tudo isso. Então, eu costumo dizer que o racismo é esse subproduto do ódio, né? O ódio, a raiva, eles fazem parte da nossa constituição psíquica, da nossa constituição coletiva, estão expressos muitas vezes na literatura ocidental, né? O ódio, a raiva, mas o racismo eu vejo como um subproduto disso. E como subproduto, eu acho que ele tem que ser tratado como subproduto. E não ser tratado como o grande tema literário, né? Mas que ele possa, que a gente possa trabalhar com essas questões de maneira secundária, porque o que nos importa, na verdade, é o avesso. Ou seja, o que esses afetos, o que esses afetos causam, né, nesses personagens, como esses personagens lidam com seus afetos conflituosos, com suas contradições, é isso que me importa, né? E a questão da pele, ela vai aparecer como tessitura da sociedade, né? Ou seja, tessitura e estrutura, ou seja, o racismo ele está dentro de uma estrutura, né? Está dentro das instituições. Então, para mim, isso já é algo que é dado, já está na cultura, né, brasileira. Agora, o que nós fazemos com isso, né, aí é que entra a invenção, aí é que entra o discurso estético, o discurso literário, né? E eu costumo dizer também que os escritores e escritoras brasileiros que não levam em consideração essa constatação de que o racismo é estrutural, institucional, eu acho que é um escritor que talvez não consiga ter a dimensão do que foi a fundação desse país, né? Ou seja, como esse país foi fundado, né? As violências, as brutalidades, o sequestro de corpos, os estupros, a aniquilação dos povos indígenas, ou seja, está tudo dentro da fundação da nossa cultura. Então, como escrever literatura sem levar isso em consideração? Obviamente que ninguém é obrigado a colocar personagens indígenas, ou personagens negros, ou personagens na sua literatura. Nós somos pessoas singulares. O que diferencia a nossa literatura uns dos outros é a nossa experiência. Não tenho dúvidas, né? E nós somos únicos no mundo, e é por isso que a literatura sempre vai existir. Porque nós somos singulares, nós somos não há nenhum de nós que tenha uma réplica nossa, por enquanto. Mas é por isso que nós fazemos arte, porque a arte ela é singular, né? Então, eu posso ter dois irmãos que tenham as mesmas experiências, ou que tenham convivido juntos, mas eles podem escrever livros completamente diferentes, podem fazer arte de forma muito díspare. Então, eu acho que para que a gente tenha um livro, um texto literário que se proponha justamente a romper, né, com essa ideia da domesticação da palavra, eu acho que é necessário que se pense para além, né, dessas questões sociais, né, que são essas doenças, essas chagas, né, da sociedade. Eu vou me permitir entrar um pouquinho mais, assim, me desculpem se eu for um pouquinho acadêmico, mas é mais no sentido de tensionar algumas questões, né? Quando eu comecei a fazer a minha tese, né? Minha tese é sobre as relações paternas nas literaturas luso-africanas. Então, eu acabei analisando a paternidade em alguns livros de autores luso-africanos, né? Porque eu tinha uma tese, tá? Assim, a tese, o que eu vou dizer aqui é bem a grosso modo, né?
eu tinha a tese de que a representação do pai ocidental era uma representação trágica, era uma representação ausente, uma representação. Puxem na memória de vocês e vocês terão dificuldades em encontrar uma representação que seja positiva do pai ocidental, né? O pai é sempre aquele o causador do trauma, é o violento, é o ausente, né? Então eu tinha intenção de comprovar, né, que a representação do pai ocidental, normalmente ele tem essa representação mais trágica, né? E eu tinha a percepção que a paternidade representada nos livros de autores africanos, ela era diferente. E aí, a partir dessa premissa, eu comecei a pesquisar alguns livros, algumas obras, e foi aí que eu comecei a adentrar também, né, no discurso da decolonialidade, né? Eu não vou dar uma aula aqui sobre decolonialidade, porque aqui não seria o momento, né? Mas só para a gente ter assim em mente, né, o que seria essa decolonialidade, né? A decolonialidade nada mais é, né, do que uma vigilância epistemológica do conhecimento produzido pelo Ocidente. Eu gosto muito dessa palavra da leitura desconfiada, né? Ou seja, uma leitura desconfiada desse conhecimento produzido pelo Ocidente. É isso. E isso basicamente, isso seria uma leitura decolonial, né? Então, foi isso que eu fiz, né? A partir desse momento, eu comecei a fazer uma leitura decolonial. Em dado momento, eu comecei a refletir sobre: será que autores africanos podem se utilizar de um conhecimento ocidental para comprovar a sua tese? Ou será que autores negros podem se utilizar de autores brancos para comprovar determinada tese ou determinado argumento? Ou será que é possível fazer um conhecimento negrocentrado ou afrocentrado sem a necessidade, né, de você ter o Ocidente como referência? Isso foi coisas que eu comecei a pensar enquanto eu fazia o Avesso Pele, inclusive, né? O Avesso Pele, de certo modo, é fruto da minha relação com a minha tese, né? Muito dos conceitos que estão na minha tese estão, de certo modo, submersos ali no Avesso Pele, em forma de ficção. E aí eu cheguei, não algumas conclusões, né, mas algumas reflexões. Numa delas, e eu vou explicar ela, e aí termino, e a gente pode ir para as perguntas. Uma delas tem a ver com a construção do conhecimento do Ocidente, né? Um dos filósofos que eu trabalhei, que é o Maldonado Torres, né, que é um filósofo porto-riquenho, ele vai dizer que a síntese do pensamento ocidental está contida na frase que vocês conhecem muito bem, né, que é o penso, logo existo, do Descartes, que está lá no livro O Discurso sobre o Método, de 1637. O Descartes, como vocês sabem, ele ainda não está, mas está quase lá no século das luzes, né, com aqueles filósofos que tentam, de certo modo, né, iluminar através do conhecimento. E aí você tem Voltaire, Rousseau, e aí acaba terminando depois na Revolução Francesa. Ou seja, ele está nessa esteira, né? E o Descartes, ele, com essa frase, o penso, logo existo, ele inaugura, segundo Maldonado Torres, ele inaugura esse modo de apreensão do conhecimento. Porque, pensem comigo, essa frase, penso, logo existo, a gente pode fazer algumas inferências. A primeira delas é: se eu penso, eu existo, né? Essa é o que já é o que está dado. Para existir é preciso pensar, né? Isso também é uma outra inferência. Se eu não penso, logo não existo. A questão do Maldonado Torres que ele traz é que o Ocidente, a partir dessa premissa, vai fazer a seguinte reflexão: se você não pensa como eu penso, você não tem direito de existir. Então vejam que há uma admissão de que o outro pensa, né? Mas se o outro não pensa como eu, você não tem direito de existir.
A partir desse processo, né, a gente tem aí, então, as barbáries, né, das colonizações, a barbárie das invasões, né, ou seja, o pensamento do outro precisa ser aniquilado, né? Então, nesse sentido, o Frantz Fanon, né, que vocês conhecem, e que eu utilizei na minha tese, também vai fazer essas reflexões, ou seja, será que eu posso me apropriar desse pensamento ocidental? E o Frantz Fanon vai chegar à conclusão de que sim, mas é uma apropriação desconfiada, com todos os senões, né, o senão que o Fanon vai ter com Hegel, por exemplo, ele vai ser um grande leitor do Hegel. Inclusive, ele vai pegar o discurso sobre a estética do Hegel, né? A tese, a antítese e a síntese, e vai aplicar, por exemplo, lá nos Condenados da Terra, e vai fazer uma analogia com Hegel. Né? Ele vai dizer o seguinte, que a tese seria a colonização, que a antítese seria a luta contra a colonização, e que a síntese seria a própria descolonização. Então, ele vai se utilizar, isso aqui eu estou resumindo bastante, tá? Mas ele vai se utilizar justamente desse discurso do Hegel, vai se apropriar disso para fazer uma outra coisa, né? Assim como ele vai se apropriar também do existencialismo, vai se apropriar também da psicanálise, né? Ele vai ser um médico, e que vai também se apropriar de vários conhecimentos do Ocidente, mas de maneira desconfiada, né? De maneira crítica, né? Alguém que se coloca, né, nessa postura. Então, nesse sentido, né, eu não vejo como solução que a gente tenha uma literatura que seja negrocentrada ou que seja afrocentrada. E não é à toa que no Avesso da Pele eu construo essas pontes, de certo modo, né? Então, eu inicio o meu livro com Hamlet, né? Com a primeira fala, né, do Hamlet, quem está aí, né, que é do Horácio. Coloco ali também referências do cinema francês, né, Godard, Truffaut, coloco as referências literárias como o próprio Dostoiévski, né? Ou seja, o Dostoiévski, na verdade, no Avesso da Pele, é assim, o grande personagem, né? Que o Raskolnikov, que acaba aparecendo ali também, justamente porque eu busco essa ponte e essa apropriação. Então, voltando agora para terminar aqui, né? Voltando lá à pergunta anterior, né? Por que o racismo não tem valor estético? Porque vejam o que eu disse aqui. Se eu fosse colocar o racismo em primeiro lugar, eu jamais poderia ter feito essas pontes, né? Eu digo isso porque Dostoiévski talvez nem soubesse que os negros existissem. Talvez ele nem soubesse disso. Talvez nem fosse uma questão para ele, né? Acho que não era. Mas o que Raskolnikov tem a ver com alunos do EJA, de uma escola pública da periferia de Porto Alegre? O que faz aquele professor negro de literatura identificar alguma relação entre aqueles alunos e a experiência do Raskolnikov? Aquele jovem de 22 anos, pobre, expulso da universidade, que fica vagando pelas ruas de São Petersburgo, pensando em cometer um crime. O que tem a ver esse personagem, ou seja, as questões existenciais desse personagem, com aqueles alunos pobres, periféricos, negros, desempregados, e que também, por vezes, podem estar pensando em cometer crimes? Esse é o milagre da literatura. Esse é o milagre da arte, né? Que é fazer com que a gente consiga encontrar esses pontos de contato, né? Esses pontos de contato, mas não sem antes
fazer essa leitura crítica desse conhecimento do Ocidente, né? Depois a gente pode até falar mais adiante sobre a questão de apropriação cultural, que talvez seja um tema interessante também da gente desenvolver e conversar. Eu tenho aqui uma lista, na verdade, de 7 perguntas, não vou fazê-las, mas eu vou fazer uma pequena costura, que você falou de forma cristalina que existe a relação entre Dostoiévski e a periferia de uma cidade como Porto Alegre, né? E ela é perfeita e ela sobrevoa ou ela cruza, vaza a fronteira racial. Fica muito claro o que você propõe, cristalino, assim, não há o que, me parece, não há o que questionar. Mas eu acho que você traz um debate político para nós da maior importância, entre muitos outros temas, e sobre isso eu queria fazer uma pergunta para você com algum esforço de circunstanciar o que eu vou propor. Ontem, a gente viu, eu vi, alguns de nós aqui vimos a palestra do Tomás Hickman de Barros no ciclo Mutações do Adalto Novaes. Ele deve ir falar também em Belo Horizonte, e quem está organizando o ciclo lá, hospedando o ciclo lá, é o próprio Afonso. E o Tomás tocou numa pequena esquina da história do século XX, que é a relação do Jorge Bataille com os surrealistas. Ali, naquela esquina, a gente viveu um debate desse tipo, que é: a arte pode ser subordinada a um programa político? Isso apareceu na discussão do realismo socialista, isso teve manifestações na literatura. Há uma tensão, por exemplo, entre Jorge Amado e o Saqueta, que era trotskista, e que aparece nos Subterrâneos da Liberdade. O Saqueta é retratado como Saquila, e essa tensão entre o stalinismo e o trotskismo aparece, mas eu acho que isso é mais útil para nós quando a gente pensa no que o surrealismo tentava fazer, que é uma arte livre e não uma arte que cumprisse um programa, que cumprisse objetivos políticos, que fosse instrumentalizado ou instrumentalizável a uma causa, a algo mais rasteiro. E é interessante nessa história porque o Breton defendia uma posição mais militante do que o próprio Trotsky, nos relatos que restaram para nós. E, de alguma maneira, essa discussão atravessa a história da cultura no Brasil. O CPC da UNE, por exemplo, né? O Centro Popular de Cultura da UNE. A ideia de que a gente pudesse usar a arte para convencer as pessoas politicamente de uma coisa ou de outra. Mas isso não ficou só no CPC, isso avança, tem 1000 capítulos, sem exagero, e hoje é uma questão presente. Então, eu gostaria de pedir para você desenvolver um pouco mais o que você está falando. Assim, a minha pergunta seria o seguinte: quando você se descobre escritor, ou diz para você mesmo, eu sou um escritor, e eu senti isso também por causa das conversas na FLI Araxá, você se sente comprometido com uma causa, ou você sente que você pode, entre aspas, trair essa causa
em nome de algo maior que é a arte ou algo maior que é a literatura. Eu acho que um pouco o Avesso da Pele responde a isso. Quando você diz, por exemplo, Dostoiévski nem sabia, que não estava preocupado com o tema do racismo e tudo mais. Em outra passagem, o personagem fala: Freud era branco, embora Freud fosse judeu, o que é fundamental. Mas Freud era branco, ele diz. Freud não tem a ver comigo, mas ao mesmo tempo. Então, acho que o seu livro já responde a isso, mas eu gostaria, se possível, que você desenvolvesse isso um pouco mais. Você, quando se descobre escritor, se vê como um escritor engajado ou com um escritor que tem esse tema na alma, mas tem outras coisas. Enfim, como é que você definiria esse tipo de relação? Se é que a minha pergunta aqui deu para entender, eu espero que sim. Eu acho que é uma grande questão e talvez daqui a 50 anos, sei lá, 100 anos, quando nenhum de nós estivermos aqui, ainda estarão discutindo essa relação da literatura com a política ou com esse discurso mais engajado, né? Porque assim, o modo como a gente tem de protestar, né, há vários modos e um deles é a palavra, né? E, sinceramente, Eugênio, eu não vejo como demérito e não vejo um problema que se tenha uma literatura cujo o teor político se sobressaia. Eu acho que tem lugar ao sol para todos os tipos de literatura, para todos os tipos de discurso, e eu acho que tem a ver com qual é a minha intenção nesse sentido. E eu posso ir um pouco mais além. Eu acho que, aí eu vou generalizar, né? Eu acho que toda literatura, ela contesta alguma coisa. A literatura essa manipulação da linguagem, né? Que a gente tenta manipular a linguagem, para, de certo modo, discordar da vida, né? Discordar da sociedade, discordar de algo que nos incomoda. Então, ela contesta, a literatura vai contestar alguma coisa, né? A questão é o quanto eu estou disposto a fazer com que essa contestação ela seja de modo mais direto, ou ela se dá de modo mais subjetivo, porque eu defendo a ideia de que quanto mais subjetividade você tiver na arte, mais profundamente você consegue atingir as pessoas, né? Eu lembro eu não me lembro se foi a poeta portuguesa, a Sofia de Mello Anderson, não sei se foi ela que disse isso, eu acho que foi, perguntaram para ela o que se deve dar, que tipo de literatura você deve dar em momentos difíceis, né, de violência ou de revoluções, por exemplo. E ela diz, a gente deve dar o melhor da poesia, a gente deve dar o melhor da literatura, né? E ela tem livros que falam da Revolução dos Cravos, por exemplo, né? E que são livros... e eu fico muito impressionado de ela ter feito aqueles poemas quase no calor da hora, assim, e assim, com uma complexidade e um equilíbrio, acho que aí é que está, né? Esse equilíbrio entre o discurso político e o discurso estético, muito apurado, assim, ela é muito precisa nas imagens, né, que ela coloca. Tem um livro que eu gosto muito dela, que é O Nome das Coisas, e um outro que ela fez especificamente, agora não me lembro, especificamente sobre a Revolução dos Cravos, mas que ela fala justamente sobre isso. A gente tem que dar o que há de melhor, assim, o melhor de recursos estéticos, o melhor de figuras de linguagem, o melhor que você pode oferecer, essa multiplicidade de significados, né? Eu acho que é nesse sentido. Agora, não vejo que seja um problema que se um autor se propõe a fazer uma literatura que seja engajada e que a intenção dele é comunicar de maneira direta ou de maneira mais incisiva, né?
Ou seja, é um tipo de literatura, é um modo de fazer literatura. Não é o meu. Não é o meu modo de fazer literatura. E quando eu comecei a escrever, eu acho que, de certo modo, eu tentei fugir justamente dessa literatura que fosse mais objetiva e mais engajada, mais politizada, né? Porque eu acho que eu tenho como fazer política de outro modo, né? Sei lá, fazendo os meus artigos nos jornais. Quem lê os meus artigos vai me achar quase sei lá, um comunista, ou alguma coisa assim, porque está ali. É, o meu modo de pensar, está ali a minha ideologia. É muito engraçado que quando as pessoas vêm me xingar ali no UOL, elas dizem que eu deveria ser imparcial, que eu não poderia ser tendencioso. Cara, é uma coluna de opinião. É claro que eu vou ser tendencioso. É claro que eu vou colocar ali toda, né, a minha ideologia que está ali, né? Mas ali eu me coloco nesse lugar, né, de alguém que quer comunicar alguma coisa de maneira objetiva. Aí quando eu vou para a literatura, a chave é outra, embora elas não estejam descoladas, né? Porque se você pega o Avesso da Pele, você obviamente vai identificar ali um discurso ideológico. Né? Você vai identificar ali uma postura de contestação, né? Contestação contra o racismo, uma contestação contra a violência policial, uma contestação com a precariedade do ensino. Você tem isso ali. Mas veja, não é isso que sustenta o livro. Não é isso que sustenta o livro. O que sustenta o livro é o trabalho com a linguagem, é esse arranjo com as palavras, é esse arranjo inusitado. Né? É por isso que eu não sou poeta, né? Porque o poeta ele tem que ser mais preciso ainda, ele tem que fazer esse arranjo de maneira muito precisa, encontrar esse arranjo de palavras para você causar um efeito estético. Né? É isso que sustenta o livro. Porque se não fosse esse arranjo estético com as palavras, você teria uma outra coisa. Né? Aí você teria ali um discurso político. Né? Então, eu vejo, nesse sentido, Eugênio, que a discussão ela não se encerra e não vai se encerrar e ninguém vai conseguir chegar com uma verdade, né, sobre essa relação. O que eu posso dizer é que a literatura é anterior a tudo isso. A literatura chegou muito antes. Ela chegou muito antes de toda essa discussão que a gente tem na modernidade, né? Seja na cultura ocidental, seja na cultura asiática ou na cultura africana, as histórias já estavam sendo contadas há séculos, há milênios, né? A gente for falar aí da literatura ocidental, o Homero inaugurou, não sei o quê, vai lá para trás e vê o Gilgamesh, por exemplo, né? E, ou seja, você não tem essa questão de pensar a literatura como algo do agora. Ou seja, ela é muito anterior e por isso que ela não se permite ser domesticada, e por isso que ela não se permite ser, ela não se permite ser definida. Me dê uma definição de literatura. A gente pode dar várias definições, mas a gente não vai chegar num acordo aqui, né, qual seria a melhor definição, porque ela vai escapar a todas elas. E ainda bem que ela vai escapar a todas as definições, né? Porque aí ela sobrevive. Aí ela vai conseguindo sobreviver justamente porque ela não vai se encaixar em nenhuma dos nossos conceitos e das nossas definições. Né? Por isso que eu acho que é válido, Eugênio, que a gente continue discutindo essa relação da política com a literatura. Sou economista, exerci a profissão de macroeconomista durante, sei lá, quase 40 anos, 35 anos, e felizmente já faz 5 anos que eu estou completamente libertado dessa atividade que ela cega, a economia cega. Não sei se outros compartilham a mesma visão, mas eu estou bastante convencido disso. E hoje eu só consigo pensar a economia a serviço da democracia. Então, mudou muito a minha preocupação e observando a falência da economia na sua capacidade de decifrar o mundo, né? De permitir uma compreensão dos desafios da humanidade.
E da mesma forma, o Tenório, o Jefferson, eu diria que há uma falência também da sociologia. A sociologia está totalmente falida nos seus métodos e modelos históricos para decifrar e compreender os desafios da humanidade. E, olha, com todo o carinho que eu tenho pelos sociólogos, inclusive aqui que fazem parte. Então, na minha visão, cada vez mais mergulhado nesse novo mundo de questão, eu diria que só nos salva, e aí que eu queria saber se você compartilha, só nos salva a literatura, a filosofia, a antropologia, os estudos etnográficos, a psicanálise, para a gente decodificar os desafios da humanidade. E eu acho que a gente precisa muito da literatura. Eu, a cada vez mais, estou convencido que a literatura é o que mais me ensinou na vida sobre os grandes dilemas da humanidade. E eu fiquei muito emocionado quando você mencionou o Raskolnikov, o personagem lá do Crime e Castigo, que foi um dos livros mais importantes da minha vida. Né? Que esse personagem em particular é uma coisa absolutamente humana, no sentido totalmente amplo. Né? E, de qualquer forma, essa é a minha. Você falou, e eu gostei de ouvir, né? O milagre da literatura e da arte. E é exatamente isso que eu acho que é o que nos salva, é o que nos resta hoje, pelo menos na minha fase de vida. Hoje, a minha maneira de ler o mundo é pelo filtro da literatura, da filosofia, da arte. Então, era isso. Na verdade, não era nem uma pergunta, era se você compartilha dessa falência dos instrumentos que colocaram durante décadas disponíveis para a gente tentar entender os dilemas, são tão complexos. A própria democracia, com tantas novas agendas, não dá nem para a gente pensar mais o formato da democracia como a gente pensava no passado. São novas agendas a cada tempo novo, né? Então é isso aí que eu queria te pedir para você refletir. Otávio, sabe o que me preocupa mais é o quanto essas áreas, né, essas áreas das humanas, acabaram, de certo modo, sendo reduzidas nas escolas, né? Ou seja, o número de períodos, ou nem tem filosofia, sociologia, né? Isso me preocupa bastante, assim, né? Ou seja, uma cidade, um país ou seja, que não tem isso como base, né? Eu acho que é bastante perigoso. E esse discurso mais tecnocrata, esse discurso que prepara, né, os alunos para o trabalho, para a técnica, né, que obviamente que também é importante, né, que você tenha técnicos em alguma coisa, mas por que não ter técnicos também que pensem sobre a vida, né? Que pensem sobre a sociedade, né? Então é algo que eu compartilho, sim, Otávio, e vejo que eu não vejo que já houve uma falência, porque nós conseguimos a duras penas resistir, né, nesses últimos anos a esse discurso nefasto, né, da extrema direita e com todo o seu discurso de aniquilação, né, daquele que não pensa que nem eu, né? Então, eu vejo que há uma resistência, e essa resistência se dá através justamente dessas áreas, da filosofia, da sociologia e assim por diante. Então, nesse sentido, ainda sou um pouco mais esperançoso. É só um comentáriozinho, Jefferson. É, às vezes eu tenho certo desconforto no uso da expressão decolonial. Eu sempre prefiro o descolonial, porque eu acho que nada mais colonial do que falar decolonial. Eu não entendo muito por que a gente tem esse hábito. Acabou incorporando, né? Mas é só um pequeno parênteses.
Deixa eu só fazer um breve esclarecimento por quê do des ou do de, né? A descolonização, ela se refere de modo genérico, ou seja, qualquer momento da história você pode usar a descolonização, né? Se você pegar, sei lá, séculos atrás, milhares de séculos atrás, antes das grandes navegações, por exemplo, de países que foram colonizados por outros países, você pode usar também o processo de descolonização, como aconteceu, né? Quando a gente fala de decolonialidade, você já está falando de algo moderno, né? Ou seja, algo que é muito mais próximo da gente e com todas as discussões raciais, né, que aparecem, né? Então tem esse escopo, digamos, ligado à modernidade, né? E a descolonização, ela é mais abrangente, assim, ela é algo mais genérico. E a decolonização também tem a ver com os povos da diáspora negra, né? Então, por isso que a gente usa mais a questão decolonial do que a descolonização. Mas também, em certo momento, Otávio, as coisas meio até que se confundem, viu? Porque eu já vi teóricos também utilizando como sinônimos, né? Eu reli o Avesso da Pele para preparar a nossa conversa. E nessa segunda leitura, eu creio que eu consegui formular uma questão que muito me inquietava, mas que eu não havia encontrado a maneira correta de formulá-la. Eu vou então propor para você uma ideia que é derivada dessa segunda leitura do seu romance. E eu principio pela epígrafe, que eu acho que a epígrafe que você escolhe é uma pequena obra-prima, porque essa fala que abre a peça do Hamlet, do Bernardo, que você dá, quem está aí? Na peça, esta fala já revela toda a genialidade do teatro shakespeariano, porque quem está aí deve ser dito com temor. Quem está aí? E o Francisco responde, não, você responde, alto, apresente-se. O que acontece é que com essas duas falas iniciais, o Shakespeare caracteriza toda a atmosfera da peça. A atmosfera é bélica, é agônica o tempo todo, porque o que estava em jogo naquele momento era a possível invasão da Dinamarca pela Noruega, com o Fortinbras filho para vingar a morte do Fortinbras pai, que foi morto no duelo pelo Hamlet pai, e agora o Hamlet filho deve vingar o pai que foi morto pelo tio. Ou seja, a simples pergunta do Bernardo, quem está aí, feita com temor, mostra toda a atmosfera da peça inteira. Me parece, Jefferson, que é uma obra-prima essa escolha, porque se a minha leitura fizer sentido para você, na verdade, essa epígrafe adianta toda a atmosfera do seu romance. Logo no princípio, antes mesmo do Pedro nascer, quando o Henrique e a esposa, os pais do Pedro, vão fazer uma consulta sobre o destino do filho, eles encontram um Exu, Zé Pilintra, e ele diz que ele é filho de Ogum. A guerra estará na vida dele. E, de fato, Jefferson, a guerra, ou pelo menos uma atmosfera bélica permanente, é o que acompanha Henrique durante toda a trajetória que é reconstruída narrativamente pelo filho. Aos 14 anos, ele é quase linchado, porque é confundido com ladrão, e é confundido por ser negro. Aos 19 anos, no primeiro emprego como estagiário de um escritório de advocacia, o advogado se dá o direito de dizer para ele que ele não gosta de negros, mas que ele lhe dará uma chance para que ele não se perca no tráfico e no crime, embora o Henrique jamais não tivesse nenhuma circunstância envolvida, nem com tráfico, nem com crime. E durante toda a trajetória do Henrique, a sociedade, o mundo, é de uma hostilidade permanente. É uma guerra. Há um momento em que o personagem diz que a vida dele era apenas um conjunto de obstáculos e que viver é resistir. Isso me permitiu formular uma questão que me inquieta muito, Jefferson, e que eu acho que talvez o seu romance me ajude a formular. E talvez ajude a esclarecer essa presença tão forte de Raskolnikov na parte final do romance, um pouco antes dessa batida policial terrível, que é fruto da morte de um policial do BOI, do Batalhão de Operações Especiais de Porto Alegre. E que, como o Cabo Maicon é morto, o BOI se dá o direito de fazer incursões violentíssimas num bairro de periferia de Porto Alegre para vingar a morte do policial morto. É Guarujá. É exatamente a situação do Guarujá, o que é sempre uma surpresa como essas coisas retornam no Brasil ciclicamente. Em última instância, Jefferson, o Raskolnikov, quando ele pensa em cometer o crime, em nenhuma circunstância era o assassinato da idosa rica, muito menos da segunda idosa que aparece em ambos os casos de maneira imprevista.
O que ele pretendia, na verdade, era roubar as joias da senhora egoísta que não aproveitava o dinheiro que tinha para que ele tivesse acesso a um direito, o direito de estudar. O que o Raskolnikov desejava era poder voltar a estudar. Eu fiquei pensando, Jefferson, lendo o seu romance, em que medida a verdadeira desigualdade numa sociedade como a brasileira, e nesse sentido a Rússia do Dostoiévski, que não vai longe, e aqui como nota ao pé de página, que eu não vou desenvolver, mas entre as décadas de 30 e 50 havia uma verdadeira obsessão de intelectuais brasileiros de estabelecimento de paralelos entre o Brasil do século XIX e a Rússia do século XIX, mas nota ao pé de página, é que em ambos os casos parece que a nossa principal desigualdade não é a social, embora evidentemente a desigualdade social numa sociedade brasileira, numa sociedade como a Rússia pré-revolucionária, é escandalosa, é considerável, é inaceitável. Mas a impressão que eu tenho, Jefferson, relendo o seu romance, é que a verdadeira desigualdade é a desigualdade do direito ao acesso. Acesso à educação, acesso à infância, o que a mãe do Pedro é negada. Ela não tem infância. É acesso à educação, é acesso ao Estado Democrático de Direito, é acesso a não levar tapa no rosto, é acesso a não viver, como logo no início do romance se diz, o Henrique, a vida dele é pontuada por abordagens policiais constantes e injustificadas, até uma que leva à morte dele. Então, o seu romance me levou a pensar, Jefferson, sobretudo nessa passagem, nessa continuidade. No momento em que o Henrique é assassinado pela polícia, depois de dar uma aula na qual, pela primeira vez, os alunos parecem realmente interessados na figura do Dostoiévski, ele diz: ele não para e não obedece aos policiais porque agora era a sua vez. Na última frase do romance, o Pedro diz: ele tinha as mãos de Ogum, agora é a minha vez. E a palavra se torna exatamente a arma que o pai não teve acesso completo. Jefferson, a pergunta seria inspirada nessa releitura do seu romance. Em que medida a verdadeira desigualdade de uma sociedade como a brasileira não é a desigualdade de direito, de acesso a direitos básicos, direitos elementares que são negados cotidianamente, o que transformam o dia a dia de todos numa autêntica guerra não declarada. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu romance. Foi uma leitura que me ajudou muitíssimo a formular uma questão que há muito me inquietava, mas que eu não encontrava palavras para expressá-la. Eu concordo, e eu acho que tem a questão no Brasil é a desigualdade, que passa pela falta de acesso, e não é à toa que a gente chama de minorias, né? E minorias, né, não no sentido em número de pessoas, né? Mas em minoria por não ter acesso mínimo a algumas coisas básicas, né? Como educação, saúde, né? E assim por diante. A minha questão e que eu acho que talvez a gente possa pensar, é que quando a gente coloca quando a gente coloca nesse âmbito, né, no âmbito da falta de acesso, o meu receio é que a gente não leve em consideração a questão racial, né? Porque a desigualdade racial, ela é só você pegar os dados, né? Saiu já, né, os dados sobre a violência policial recentemente, né, no Brasil, e você vê que quem morre mais, né, são pretos e pardos, né? Assim, pela classificação do IBGE, são pretos e pardos, homens novos, né, entre 20 e 30 anos, são os que mais acabam morrendo, né? Ou seja, nós temos uma sociedade que tem uma mentalidade, e essa mentalidade leva a um alvo. E esse alvo é o corpo negro, né? Não é à toa que lá no final do livro, né, o Pedro vai dizer, né, o corpo negro é sempre um corpo em risco. É um corpo em risco desde o momento que ele sai de casa e mesmo quando está dentro de casa, dependendo de onde ele mora, a polícia põe o pé na porta ou seja, você não está protegido em lugar nenhum, né? Mas eu concordo, assim, que a falta de acesso, né, a falta de acesso a questões básicas, ela é o grande mal, assim, da sociedade. E essa relação com a Rússia, uma vez eu vi um professor de literatura da URGS falando, né, sobre essa relação não só política, mas cultural também. Eu não me lembro exatamente
o que esse professor falou, assim, mas eu lembro de ter ficado bastante impactado, assim, pelos argumentos que ele utilizou, que os brasileiros tinham uma relação, assim, com os russos, né, de algum modo, assim, mas eu me lembro de ele fazer uma fala mais subjetiva do que objetiva, assim, de fazer essa relação. E talvez isso não me tenha saído da cabeça, assim, né? Jefferson, você falou primeiramente da questão racial como chave para ler o seu romance, que seria uma coisa que o incomoda. Você acha que essa chave, ou a adoção do racismo como chave, não viria também nessas últimas décadas, da visibilidade que a questão racial ganhou e de uma forma bem mais, não digo inédita, mas de uma forma mais intensa, tendo protagonistas negros, né? Nós estamos ouvindo muito mais a voz dos negros com relação às questões raciais do que ouvíamos antes. Então, isso não colabora um pouco também para que o racismo seja visto como chave, né? Já que ele ganha essa visibilidade diferente agora para nós, né? Eu tenho umas duas perguntas, eu prefiro fazer todas, aí você Tá veja bom. como quer responder. Sobre o decolonialismo, né? Essa leitura desconfiada, como você o define, né? Eu gosto muito dessa definição. Você acha que, para além do decolonialismo, que tem sempre um risco de virar um militantismo, e os militantismos, às vezes, têm uma tendência a serem uma repetição que acaba cansando e não alcançando tanto os resultados esperados? Mas me parece que falta um pouco, é uma percepção talvez errônea, mas que falta um pouco um ponto de chegada. E eu vejo muito como ponto de chegada a possibilidade de construção de um conhecimento que seja interracial, né? Que não se precise mais dizer que o negro pode ou não apropriar-se do conhecimento branco ou vice-versa, e todas essas questões hoje que se fazem a partir das apropriações culturais e coisas desse sentido. Eu vejo muito mais a necessidade de uma convivência interracial nesse aspecto. Não como uma solução, mas talvez como um caminho melhor para evitar tanta violência, né? Finalmente, completando a pergunta que o Eugênio havia feito a você sobre ser escritor, como você vê essa quase exigência que se faz hoje aos autores negros para que falem de questões raciais? É quase que impossível ser um autor negro sem falar de questões raciais, porque não se pode ser um autor negro falando de tudo, de todas as coisas, sem nenhuma cobrança nesse sentido, né? Por fim, como você fala muito dos professores e acabou de dizer que seu livro também é uma homenagem aos professores, eu queria ver como que você lida, você mesmo como professor, com essas questões ao ensinar literatura e ao ensinar literatura feita por negros para os alunos de hoje, né? Eu imagino que as questões que você enfrente sejam diferentes daquelas que um professor branco enfrenta. Muitas vezes, não digo que seja atacado, mas muitas vezes o professor branco é questionado sobre como você pode defender alguma coisa que você não vive, você não tem essa dúvida, todo aquele tipo de cobrança que se faz para quem digamos, adere à causa contra o racismo, né, sem ser negro. Eu queria saber a sua opinião sobre esses temas. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Acho que você tocou aí em temas bem sensíveis, assim, para mim, e que tem a ver, né, com essa relação com a literatura e sala de aula. E eu vou começar respondendo por essa última, assim, né, do professor, né, em sala de aula. E eu acho que, assim, na sala de aula é uma outra coisa, né? Sala de aula é uma outra coisa, porque ali você está formando pessoas, né? Você está tá fazendo parte da formação dessas pessoas. Então, eu acho que o professor, seja ele de qual cor ele for, ele tem a obrigação, ou qual gênero ele for, ele tem a obrigação de
enfrentar determinados temas, mesmo que ele seja acusado ou apontado, dizendo, mas você... Como já aconteceu comigo, por exemplo, né? Eu fui uma vez conversar sobre uma questão do feminismo. Eu me lembro que a gente leu um texto da Simone de Beauvoir. Isso era alunos do terceiro ano, de uma escola particular. E nós lemos um trecho, e aí eu fiz alguns comentários e tal, e aí eu vi que tinha um grupo de meninas cochichando. Eu perguntei o que era, e uma das meninas me disse, professor, o senhor já menstruou alguma vez? E eu disse, não. Então, como é que o senhor pode fazer esse tipo de afirmação? Eu não me lembro exatamente o que foi que eu disse, né? E elas começaram a falar sobre, você sabe que não tem nos postos de saúde absorvente para as pessoas pobres, para as mulheres pobres. Você sabe quanto é que custa um pacote de absorvente? Às vezes uma mulher tem que escolher entre comprar absorvente. Então eram questões que eu enquanto homem, né, eu ignorava, né, nesse sentido. E eu acolhi, né, assim, não rebati. E depois eu trouxe um texto que é super assim, engraçado, mas ele é bastante crítico, que é se os homens menstruassem. Eu levei esse texto para a gente ler, assim, e foi muito interessante, né, a gente ter discutido algumas coisas. Então, eu acho que é isso, é risco. E com a questão do lugar de fala também, que está muito presente, né, ou seja, qual o direito que eu tenho de falar, lugar de fala não é interdição. Ninguém está proibido de falar nada. Inclusive, devemos falar, né? Agora, vai acontecer, vão ter reações, né? E é assim que a gente constrói uma sociedade que seja democrática de fato. É se arriscando, né? É eu lá na sala de aula tomando o toco das alunas e vamos continuar. É isso, né? Então, é um professor branco também falando de racismo e daqui a pouco alguém levanta a mão e aí é isso, é dentro da discussão que isso vai se desenrolar, ou seja, não é pacífico, não dá para ser pacífico, porque é um tema violento, né? E os temas violentos, eles acabam caindo nesses pontos de tensão, né? E não dá para fugir disso, principalmente na sala de aula, né? Sobre a questão da exigência, né? Isso é uma coisa muito interessante, Márcio, a questão da exigência de ter essa exigência dos autores negros terem que falar sobre questões raciais. Eu ainda bem que hoje eu tenho pares, assim, de autores negros com quem eu posso trocar, né, com quem eu posso conversar, né, e que me tornei amigo, né, do Itamar, da Conceição, da Eliane Alves Cruz, né, do Paulo Lins, né, enfim, são pessoas com quem eu convivo, e o Afonso ainda propicia esses encontros muitas vezes, né? Então, ainda bem que eu tenho esses pares para poder conversar, né? E eu, Márcio, não vejo essa exigência entre nós. Eu não vejo isso. Eu não vejo que seja uma obrigação nossa ter que escrever sobre isso, né? Eu vejo que é uma necessidade, e não no sentido de que nós estamos apenas reivindicando alguma coisa, né? Mas eu acho que é no sentido de contar uma história a partir de uma determinada experiência e que por muitos anos não teve essa experiência como literatura. Para você ter uma ideia, até os meus 30 anos, e não faz muito tempo, até os meus 30 anos, eu não achava que a minha experiência serviria como literatura. Eu achava que experiências negras não serviam como literatura, porque eu não tinha essa referência, né? Então, eu sinceramente não me sinto pressionado a ter que escrever, né, sobre colocar personagens negros como protagonistas, né? Não sei, a gente recém começou, né? Assim, enquanto a chamada literatura negra, né? A gente até pode discutir isso depois também, essa nomenclatura, mas a gente mal começou, a gente mal chegou, né? Então, eu acho que a gente ainda pode escrever mais personagens negros, há muitas coisas ainda para serem ditas, né? Agora, no momento que isso se tornar uma obrigação, uma exigência, né, aí a gente tem um problema, de fato, né? Talvez um ou outro escritor se sinta nesse lugar, assim, né? De você, não, eu lembro de talvez um
um exemplo que se encaixa no que você está falando, que é do Ferrez, né? Ferrez, que escreveu o Capão Pecado, e depois, anos depois, ele vai escrever um livro chamado Deus Foi Almoçar, né? Que é um texto bastante sofisticado, que toca em questões assim da periferia, mas nem tanto e tal. E eu me lembro que houve um ruído, assim, no sentido de, mas como assim, né? Você escreveu aí um livro que pode ser nesse sentido, assim, né? Mas até agora, assim, com os meus pares que eu tenho discutido, a gente não se sente nesse lugar, assim, de ser exigido, né, de falar sobre algo, né? Eu vou falar mais rápido das outras duas questões, né, para não me alongar muito. Sobre a decolonialidade e esse perigo da militância, né? A gente está num processo ainda de descolonização, né? Estamos num processo, ele é um processo contínuo, né? E esse processo agora ele está passando por um processo de descolonização da mentalidade, né? Então, acho que passa um pouco essa sensação de que a gente discute muito, grita muito e não chega a lugar nenhum, né? Acho que tem um pouco essa sensação, mas eu acho que a gente avançou. A gente avançou. Mas avançamos pouco, mas avançamos, né? Uma feira como a Fli Araxá, por exemplo, em que você tem a quantidade de autores e autoras negras indígenas, é uma coisa impensável há pouco tempo atrás, há 5 anos atrás. Isso era impensável, você ter uma feira como essa, né? Eu me lembro de ter protestos de autores negros na Flip, por exemplo, né? Lembram desse protesto, né? Cadê os autores negros da Flip? Isso faz pouco tempo atrás, né? Então, eu acho que há avanços, né? E a militância me trouxe aqui. Não foi a literatura que me trouxe aqui, até aqui, foi a militância, né? Foram os movimentos negros, né? Lá da década de 70. São esses intelectuais negros, militantes, políticos, que abriram caminho para que eu chegasse aqui e pudesse falar de literatura, né? Então, não me parece que a gente ainda vá conseguir chegar a um lugar, né, que eu concordo com você, que deveria ser esse lugar das relações interraciais, inclusive que nem tivesse essa nomenclatura interracial, que fosse uma literatura, uma arte feita por pessoas, sem precisarem ser racializadas. Acho que é aí que a gente deve chegar, nesse ponto, mas ainda falta um bom caminho para a gente chegar nesse lugar, né? E, por último, eu concordo que, sim, que você usar a chave do racismo, né, para acessar a literatura é um modo também de você chamar atenção, né? Eu acho que a literatura tem esse poder. Só o que me incomoda é que, ao invés de você ter uma chave, você pode ter um chaveiro, né? Você pode ter várias chaves para poder acessar, né? Então, ela não precisa ser a única chave de acesso à literatura produzida por pessoas negras, né? O livro da Eliane Alves Cruz, por exemplo, Solitária, você pode usar a chave da relação entre mãe e filha, que é super conflituosa. E é uma bela chave para você entrar e entender esse livro, né? As questões raciais vão estar ali, mas a chave ali, que eu acho que é a chave mestra, assim, para entender aquela narrativa, passa pelas relações familiares. Então, é isso que me incomoda, assim, né? É de você usar uma única chave para acessar esses autores. Eu queria voltar para 3 passagens da sua fala e fazer uma pergunta a partir disso. Tem um momento em que você, dizendo, eu não faço literatura, vamos dizer, engajada, mas há espaço para todos, né? Há espaço para todos. Como é bom ouvir um autor que não está preocupado em defender dogmaticamente a sua voz como se ela fosse única, isso é tão gostoso. Um segundo momento em que você se refere à anterioridade da literatura, ao mesmo tempo que você afirma a complexidade de uma definição de literatura, a anterioridade da literatura a todas essas discussões, essas lutas sociais e essas problemáticas sociais. Esse misto, essa atitude que pode parecer talvez uma modéstia, na verdade, eu vejo com uma grande lucidez, uma visão muito pertinente da sua posição, do que você vê da complexidade do fazer literário, da posição do autor na sociedade. E tem um terceiro momento em que você diz, eu tentei escrever um texto que fosse antirracista e eu não consegui, eu não abandonei. Aí você abre a porta para uma discussão que eu queria, se você
sentir à vontade, você falasse do processo de escrita. Eventualmente, qual foi esse texto? Se a gente pegar, por exemplo, como é que você foi filtrando a sua relação com o racismo enquanto autor, entre, por exemplo, Estela e Pedro, uma filha de Oxum, cujo pranto vai reparar o mundo, e Pedro, filho de Ogum, como lembrou o João, como é que você foi filtrando com a sua vivência, com os retornos dos leitores em relação aos seus textos, com a sua formação também que foi evoluindo, e, e, e esse amadurecimento, como é que ele foi se traduzindo na escrita, por exemplo, entre Estela Sem Deus e O Avesso da Pele. Você está no avesso da pele de Estela, a gente vê retrospectivamente, mas a gente vê os dois personagens nesse diálogo com o pai, ou em Estela, quer dizer, em Pedro isso está central, em Estela isso aparece de maneira muito, não o diálogo, mas a relação, e como é que essa questão racial foi sendo filtrada, trabalhada ao longo dos anos. Muito obrigado. Ela é uma costura que passa pela consciência racial, né? Essa consciência racial, ela teve algumas etapas, né? E aí eu me encaixo nas etapas que o Achille Mbembe, né, na Crítica da Razão Negra, né, o Achille Mbembe, o filósofo camaronês, e ele vai falar um pouco dessas etapas da autoconsciência racial, né? Então, primeiro, o primeiro passo dessa consciência é quando você é acusado de ser negro, né? Ou seja, quando você é identificado como negro, ela passa por uma acusação. Então, você entende isso como uma acusação porque é algo pejorativo. E isso se dá justamente na infância, geralmente se dá na infância, né? Se dá fora de casa, se dá na escola, ou geralmente se passa por algo de ordem violenta. Depois, você tem o processo de interiorização dessa mutilação identitária, né? E por que é uma mutilação? Porque quando você é acusado de ser negro, algo de humano lhe é retirado, né? Porque você passa a ser identificado pela cor da sua pele e não pelo que você é. Então você tem uma mutilação, né? Uma mutilação existencial e identitária. Como é que você regenera essa mutilação? É a partir da consciência racial. E aí você começa a ter uma consciência política. Dentro dessa consciência racial e política, você também começa a ter uma atitude de autoestima, né? Porque como te tiram essa humanidade, você passa a ser julgado pela pele, você precisa dessa regeneração. E essa regeneração passa pela autoestima. E onde é que você vai buscar autoestima? Bom, primeiro nos seus pares, depois numa explicação política e na luta, né? Ou seja, você vai encontrar os seus pares na luta. Então não só sou eu que estou sofrendo isso, há outros também, né, negros que também estão sofrendo o que eu sofro, eles sabem o que eu sinto. E aí quando você se descobre alguém que sabe lidar com as palavras, qual que é o seu primeiro intuito? Ora, eu vou denunciar tudo isso aí, né? Eu vou denunciar isso fazendo poesia, né? Eu vou denunciar fazendo, como eu fiz, né, letra de rap. Eu comecei por aí, né, fazendo letras, tive uma banda de hip hop, fazia letras, e aí denunciava toda a violência da sociedade, né, então. E aí eu conheci um professor de literatura negro que lia os meus poemas, né, e ele pontuava isso, né, ele perguntava para mim, mas do que você está falando? Você está falando de você ou está falando do racismo? E eu disse, do racismo, eu quero denunciar isso. E ele me dizia, não, você tem que falar primeiro de você. Não esqueça. É você que você tem que se colocar aqui. E eu não consegui entender muito bem o que ele estava dizendo, porque naquele momento de consciência racial, esse eu que ele estava dizendo, era esse eu que se descobria como uma pessoa negra, né? Então, eu precisava me apartar, digamos, dessa consciência racial, para que eu pudesse voltar de outro modo, de maneira estética, de maneira ficcional, né? E aí fazer esse encontro, né, com essa consciência racial. Por isso que eu não acho que seja problemático que os jovens, por exemplo, que fazem Islã,
que fazem rap, se utilizem da palavra para fazer denúncias. Porque, veja, é o momento estético que eles encontram para fazer isso. E eu não estou colocando nenhum valor, nenhum juízo de valor, se é melhor ou pior, né? Mas é um modo também de se expressar artisticamente, se utilizando da denúncia social. Mas não é o que eu faço, né? E isso é bom pontuar também, porque os negros são diferentes. Fazemos artes diferentes, né? Vai colocar lá o livro de autores negros todos na mesma panela, eu acho que é bastante perigoso, né? Mas eu acho que é isso. Você não falou da sua escrita. Foi... Fiquei fugindo não foi da minha escrita, não, mas verdade. não tem problema, se for de propósito, não tem Não, problema. acho que eu posso só dar uma síntese, assim, quando eu penso num tema, eu geralmente penso em temas familiares, que é o que mais me move, assim, né? Que é a minha... Então, por exemplo, no Beijo na Parede, que é meu primeiro romance, eu pensei ali num menino bastante desprotegido e como que ele faria para montar uma família na rua, né? Com pessoas que não são aceitas na sociedade, né? Uma travesti, um bicheiro, uma prostituta, né? Depois, no Estela Sem Deus, eu procurei enfatizar a relação com a mãe e filha, né? E no Avesso da Pele eu procurei enfatizar a relação pai e filho. Então, eu sempre parto aí das questões familiares, porque eu acho que é o grande material que a gente tem para fazer literatura é a família. Eu fiquei pensando, é muito interessante, é claro que você foi sintético, teve de ser, você mesmo disse, não era o momento de desenvolver o debate acadêmico, etc. Então, você, en passant, mencionou a ideia da desconfiança na leitura do patrimônio ocidental, da tradição ocidental, etc. E essa seria uma atitude, digamos, quase metódica ou estratégica da decolonialidade. E aí me ocorreu, isso é uma observação, não tem nenhuma importância, mas me ocorreu, e Descartes escreveu exatamente sobre a dúvida, né, a dúvida metódica, como condição de produção do conhecimento. A ideia da desconfiança, da suspeita, estava presente também na própria formulação epistemológica ocidental, digamos, matricial, como você bem destacou. E é curioso porque eu, quando converso com os meus alunos, nas primeiras aulas, nos primeiros cursos, eu dei aula de, enfim, diferentes matérias e disciplinas ao longo da minha vida, e sempre citava um filósofo que é matemático, era o Quine, Willard Quine, que postulava uma ideia que me parecia sempre muito interessante, foi muito inspiradora para mim. E assim como eu me senti muito contemplado por sua ideia da desconfiança, não é? E só não a vi como tão distante da nossa tradição ocidental, como uma modulação e uma aplicação que, de alguma forma, dialeticamente se projetava sobre a própria tradição que a formulara também, né? Sem prejuízo dos novos sentidos que você conferia à categoria. Mas a postulação do Quine ia no sentido oposto a esse. E assim como eu me identifico muito com a importância da desconfiança e dessa suspeita como fundamento da crítica, etc., uma espécie de alerta permanente, né? Que é indispensável. Também a ideia do Quine me parece indispensável e ela, entretanto, aparentemente, pelo menos, é contraditória. Não tem nenhum problema com o convívio de contradições, justamente porque nós estamos buscando, não é? Uma multiplicidade que seja mais plasticamente capaz de dialogar, de se associar e de se abrir com alguma porosidade à produção estética, literária, polissêmica, polifônica, etc., como você sugeria corretamente. Quine dizia o seguinte:
um princípio que deve nortear a interpretação, qualquer leitura, qualquer abordagem de uma enunciação, um discurso, é o princípio da caridade. Ele chamava caridade. Você deveria, ouvindo o enunciado, lendo uma formulação, buscar recorrer a todos os meios possíveis capazes de constituir contextos que pudessem validar esse discurso. Ele só poderia ser desconstituído, repelido, depois que lhe fosse concedida a oportunidade de validar-se. E, para isso, nós deveríamos supor todas as hipóteses, até esgotar esse repertório, mas supor todas as hipóteses, contextos e sentidos em que a formulação pudesse se mostrar verdadeira. Só então ela seria repelida. É curioso, não é? Porque me parece que faz todo sentido, de fato, há uma repulsa imediata, fruto de uma projeção dogmática ou de uma espécie de aversão, né? De uma abjeção assim, afetiva, ou de uma apropriação muito superficial, né? Ao invés disso, seria necessário abrir-se para a hipótese de que a formulação fosse verdadeira antes de fato, esgotar todos os testes reflexivos e, então, repeli-la. É uma espécie de sístole e diástole da hermenêutica, da interpretação, né? A desconfiança, a cética, Eugênio, em sua homenagem, da dúvida, não é? A incerteza se exercendo sempre, e, por outro lado, esse exercício generoso, né, de acolhimento, e esse poderia ser o balanço. Mas, enfim, isso é só uma observação que me pareceu interessante. Mas eu queria concluir, retomando, a gente acaba sempre pensando no que a gente mesmo está fazendo ou fez, porque isso constitui a gente, não é? Eu publiquei um livrinho no início de 2020, período da pandemia, chamado Dentro da Noite Feroz, o fascismo no Brasil, em que eu procurava aproximar a discussão estética do fascismo bolsonarista, como se manifestava, etc. E existe uma hipótese que talvez tenha algum interesse, é o seguinte: na tradição católica, a teologia da libertação, com a qual eu tenho, pela qual eu nutro simpatias por razões políticas e até pessoais, etc., mas a teologia da libertação, de certa maneira, preparou o caminho para o advento, a emergência, esse revival do mundo evangélico, particularmente das neopentecostais. Essa era uma pedra cantada por críticos e por alguns intérpretes, eu estava entre eles, que lá nos anos, final dos 70 e início dos 80, chamávamos atenção para o risco envolvido na laicização, nesse desencantamento. E quando você abdica de toda a ritualização, de toda a liturgia, quando você renuncia até digamos, a coreografia, né, a dramaturgia da missa e das formas das cerimônias, etc. E quando você se nega a ser um sacerdote, um padre, assimetricamente situado diante do fiel ou da fiel, não há hierarquia, eu abomino hierarquias, nós somos iguais e devemos estabelecer relações horizontais entre nós vamos construir juntos esse novo mundo, etc., etc. Vale o processo, vale o diálogo, tudo isso é muito bonito e muito inspirador, tem tanto valor. Por outro lado, isso acaba afastando aqueles fiéis que têm uma fome de sagrado, uma ansiedade, um desejo de reverenciar, de cultuar, né? E que precisa de algumas mediações nas quais, pelo menos no momento ritual,
as hierarquias se estabelecem, hierarquias simbólicas, etc., e certas linguagens com alguma suntuosidade, né, são pronunciadas, etc. Essa laicização super bem intencionada deságua na política, mas esvazia o campo religioso, que acaba fertilizando outras formas, né, de colonização, digamos, desse desejo, ou de fecundação, se nós pudermos ver isso numa clave positiva também. Por outro lado, esse processo acontece também no mundo do entretenimento, o empobrecimento dos meios de comunicação de massa, os clichês que se reproduzem, né, no entretenimento, tudo isso associado ao capitalismo, sobretudo sob o neoliberalismo, com a degradação das relações de trabalho, enfim, das expectativas, o rebaixamento dos horizontes históricos, etc. Tudo isso muito empobrecedor, muito doloroso, faz com que o desejo, nesse caso não do sagrado, mas da fabulação, né, da fecundidade mitológica, da imaginação, a mais criadora, essa que nos permite transitar para além da palavra colonizada, como você disse tão bem, para além da palavra domesticada, com que isso, de alguma forma, acabe sendo drenado, capitalizado, né, canalizado por os heróis da Marvel e alguns padrões muito empobrecidos, né, para a imaginação. A imaginação fica como que esterilizada também. Eu acho que essa é uma conexão com o que você disse. O que você disse, para mim, é muito precioso. O valor da palavra, literatura como esse investimento na linguagem, na palavra, uma literatura repelindo a domesticação, a colonização, e permitindo, então, que essa pluralidade que está além de nós, autores, né, se afirme, transborde, se derrame e gere, e nós não sabemos, não temos controle sobre isso, mas supomos, quem sabe, né, alguma fecundação imaginativa, também criativa, que aponta numa direção, e nós sabemos que não é a direção da reificação, da alienação e da mercantilização, né? Então, há uma política intrínseca nisso tudo. Eu só queria, portanto, cumprimentar você e oferecer esse argumento a favor do que você disse, da importância do que você disse. Estou de acordo com a questão dessa leitura desconfiada, que, enfim, acho que tem esses pontos de contatos, e isso não significa que uma postura decolonial também não possa se dar de maneira dialética também, né? Talvez aí o uso dessa leitura desconfiada, né, que eu tenho falado, é diferente dessa leitura desconfiada quando ela vem com esse olhar da colonização. Ou seja, o olhar da colonização de uma leitura desconfiada seria a de invalidação. Ou seja, você já lê invalidando, porque, retomando lá o Descartes, né, ou seja, você não pensa como eu penso, então você não tem o direito de produzir, não tem direito de existir. A leitura desconfiada da decolonialidade, na verdade, não é no sentido de invalidar ou de repelir a priori, né, por ser decolonial, por ser ocidental, né? Mas eu acho que tem a ver com essa apreensão, ou seja, você dá esse, acho que você usou a palavra caridade, né? Essa ideia de fazer esse pacto também, enquanto leitor, né, enquanto intelectual, de entender esse conhecimento, e a partir desse entendimento você fazer essa leitura desconfiada, que foi a minha prática em sala de aula se deu muitas vezes desse modo, né? Ou seja, ofereço Hamlet para os meus alunos do primeiro ano, lemos,
fazemos as nossas considerações e depois a gente começa a esmiuçar mais, e aí fazemos essa leitura mais desconfiada, né? Como um aluno, por exemplo, de 15 anos, me perguntou por que que o Hamlet não perguntou para o pai fantasma como era o outro lado. Né? Ele me perguntou isso, mas professor, lá no solilóquio, lá, ele não está falando que ele não vai se matar porque ele tem medo, que não vem nenhum viajante lá do outro lado para dizer para ele como é o outro lado, por isso que ele é covarde, ele não faz, não sei o que e tal. Mas por que que ele não perguntou? Era a primeira coisa que eu ia perguntar. Era isso. Como é que é aí do outro lado? É bom? É ruim? Não, o pai só quer que vingue lá. Então, eu acho que... Mas para ele chegar nisso, a gente precisou, né, mergulhar e dar esse crédito, né, de confiança, né, ao Shakespeare, né? Eu tenho uma prima muito querida, casada, branca, casada com um cineasta preto. Vou usar uma linguagem IBGE, porque vai ficar mais claro. E casada há muitos anos. Tiveram 2 filhos que hoje já estão com entre 35 e 38 anos, mais ou menos. O Pedro Caçula, um dia almoçando, isso há muitos anos, almoçando, ele tinha, na época, uns 6, 7 anos, estavam só os 4, e ele colocou: papai, eu tenho uma solução para o nosso problema. As 2 crianças são pardas. Eu tenho uma solução para o nosso problema. E o pai ficou: qual é o nosso problema e qual é a solução? Ele falou: papai, é o seguinte, eu vou abrir o seu coração, eu vou abrir o seu peito, eu vou tirar de dentro dele o seu coração preto, nele eu vou colocar um coração branco, e no momento que eu fizer isso, você vira branco, e eu e meu irmão também seremos branco como mamãe. Esse menino, por uma questão de classe social, frequentava uma escola privada branca. Portanto, ele deve ter vivido situações que o coração do pai ia resolver, né? Essa história sempre me comoveu muito, muito, porque é o preconceito racial contado por uma criança de 7 anos, ou no máximo 8 anos, resolvendo um problema que ele carregava, ele localizava onde ele carregava esse problema. Era no coração. É um sofrimento do coração. Jefferson, você não tem o que me responder. Eu só queria compartilhar com você essa história, porque eu a compreendo muito significativa para ilustrar as preocupações que que informam a sua obra. Muito obrigada. Ô Jefferson, eu queria saber como é que você lida com esse novo racismo. Sabe o que é? Eu sinto que é um troço parecido com simulacro. Essa coisa do Sérgio Santana, sabe? A gente enfrenta o branco, encara um racismo que se renova, que se multiplica, sabe? Que se desdobra, que tem um monte de faces que engana permanentemente. E aí, eu queria te perguntar quais são os próximos desafios. Olhando, inclusive, para a questão do Jefferson, né, que eu insisto
que sofreu uma perseguição desgraçada só porque ele falou o que ele pensa. Se fosse o branco falando o que ele pensa, a coisa seria diferente. Não, o Jefferson desculpe, o Itamar, né, Vieira Júnior, falou o que ele pensa e virou isso tudo. Não vou aprofundar na questão do Itamar, não, tá? Eu só quero uma coisa. Ele falou só o que ele pensa. E sofreu tudo que está sofrendo. Então, eu queria te perguntar, polemizando mesmo, qual que é o próximo desafio? O que o branco vai inventar para poder desenvolver esse verdadeiro simulacro e essas verdadeiras estratégias que mantiveram ele nessa posição de poder durante tantos e tantos e tantos e tantos anos? Eu penso que esse novo racismo, né? Eu não sei se ele é novo. Eu acho que a gente pode usar esse adjetivo sem novo, porque ele vai se sofisticando à medida em que ele vai sendo combatido, né? Então, o racismo eu vejo que ele tem a mesma dinâmica do vírus, né? Ele vai se adaptando de tal modo em que ele vai encontrando modo de sobreviver, né? E é muito curioso, porque ele não opera apenas nesse sentido da sofisticação, ele também opera no nível do explícito, assim. Então, você vê aí, se você jogar na internet, você vai ver vários vídeos de pessoas dizendo eu sou racista mesmo, né, ou xingando pessoas negras, ou agredindo pessoas negras, né, esse seria o racismo mais explícito, né, chamando alguém de macaco, né, esse é o visível, esse é o que você consegue ir lá e fazer uma denúncia, mas existe justamente esses outros mecanismos, né, do racismo que vão se sofisticando, porque o racismo, ele é um rizoma. Ele é um rizoma porque você não encontra a raiz dele, você não encontra exatamente onde ele está. E, às vezes, você sabe que existe racismo, mas você não consegue argumentar, você não consegue dizer exatamente onde está, mas você identifica, né? E quando a gente vai para a área do conhecimento, né, para essa área da produção de conhecimento, que esse é um outro movimento que a decolonialidade traz, né, ou seja, é quando esse sujeito que era assujeitado, né, ou seja, que era subalternizado, passa a ser agente epistêmico de si, ou seja, quando ele começa a produzir, criar, quando ele começa a interferir na sociedade através da escrita, obviamente que há uma reação, né? E essa reação pode vir de diversas formas, né? Pode vir disfarçada de crítica, pode vir disfarçada mas foi só um comentário. Ou seja, vou encontrando meios, né, para que você consiga, para que o racismo ele acabe, né, se sobressaindo e se perpetuando também. Então a gente tem que estar muito atento. A questão, e isso está no Avesso da Pele, e eu acho que eu posso falar isso aqui para vocês, né, que me parecem pessoas que estão conscientes do que a gente está discutindo aqui, mas que o Avesso da Pele traz essa discussão também, né? Para um homem negro, uma mulher negra, é um exercício diário. É um exercício diário. Você se perguntar se aquilo que aconteceu com você é fruto do racismo ou é fruto da sua própria incapacidade enquanto humano de não exercer ou de não conseguir fazer determinada coisa. Entendendo o que eu estou falando? Assim, aonde está? Onde é que eu consigo definir se isso aqui é porque eu não consigo fazer mesmo ou se isso é fruto do sistema racista? Esse exercício, ele é diário, ele é todos os dias. Todos os dias eu tenho que conversar comigo mesmo para eu não cair na armadilha de usar isso como bengala, né? De usar o discurso do racismo como bengala para conseguir. E isso é cruel. Isso é a crueldade do racismo, ela leva a isso, em que a gente tem que sempre estar se perguntando, e acontece mesmo com as mulheres, né? As mulheres também têm que estar sempre se perguntando, será que isso aqui é porque é machismo, ou é porque eu sou mulher, ou é porque eu de fato não consegui fazer,
né? Então, acho que é um pouco por aí, mas a gente tem que estar sempre muito atento, Afonso. E digo mais, vai piorar. Vai piorar porque é um caminho sem volta. Isso que eu queria É um dizer. caminho sem volta. Não há mais como falarmos de cultura, de literatura brasileira, sem levar em consideração a literatura produzida por povos originários, por negros, por pessoas trans. É um caminho sem volta. E sendo um caminho sem volta, haverá reações. E essas reações podem vir de diversas formas, né? Então, por isso que a gente tem que estar muito, muito atento. E, para terminar, Liliana, o seu relato é muito tocante e, sobretudo, vindo de crianças, né? E as crianças são muito verdadeiras. Quando e eu acho que esse é... Eu adoro narrador de livros infantis, narradores infantis, né? Porque são narradores muito empáticos e muito verdadeiros, e eles dão uma potência, né, quando eles falam. E é justamente nessa fala deles, eu acho que é a síntese do racismo brasileiro, no sentido de como ele é introjetado, como ele entra, né, nas nossas famílias, e como isso é violento e como incomoda, né? Então, obrigado pelo teu relato. Foi uma tarde de sábado bastante produtiva e profunda também, né, os assuntos. E o que isso é muito bom, porque me faz também oxigenar o que eu já vinha trabalhando, e me faz relembrar e discordar de mim também em alguns momentos, entrar na contradição, como dizia o Walt Whitman, né? O Folhas da Relva, sou contraditório, assim contenho multidões, né? E eu acho que a contradição é uma conquista. Conquista da maturidade é a contradição, porque nos permite rever, né, os nossos, que a gente pensava antes, e esses momentos são para isso, para a gente rever também os nossos valores. Então, muito obrigado por esse momento, e espero revê-los a todos pessoalmente em algum momento.